Tudo bem com vocês? A aula de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as criptomoedas e a tecnologia blockchain, tá ok? O que são as moedas digitais? Bom, as criptomoedas, moedas digitais, criptoativos, qualquer um desses termos ele engloba as moedas digitais, tá? Esse daqui é um mercado que ele vem despertando muita curiosidade entre a população global e principalmente dos investidores. Esse mercado tem uma volatilidade gigantesca e onde ele possui o teu ativo principal que você já deve ter ouvido falar aí, noticiários, e no ano de 2021 é um assunto que está muito visado, que é o Bitcoin. Essas moedas digitais nada mais nada menos que criptografias geradas por dezenas de sistemas, no qual eles utilizam a rede peer-to-peer, ou mais conhecido como P2P, né? Então, ela se torna única e segura com números de identificação em cada uma delas, que permite que somente o proprietário possa realizar transações sem intermediário, ou seja, bancos, governo, agências. E quem criou as criptomoedas? Bom, esse sistema monetário que cresce nos últimos tempos, ele existe desde 1990, tá? Porém, só em 2008 onde uma figura como Satoshi Nakamoto divulgou o conceito das moedas digitais, né? Em 2009, onde foi realizado as primeiras minerações da moeda do Bitcoin por Satoshi Nakamoto. Muitas pessoas têm essa dúvida se as criptomoedas têm regulamentação, né? Muitas pessoas que não têm conhecimento não imaginam como que funciona esse processo. Por ela não ter nenhum banco transacionando, o governo, ou até mesmo por ela não ser dinheiro físico, ela não pode ser regularizada. Porém, ela tem grande valor monetário, no qual são registrados em bancos de dados e não centralizados, como os computadores, por exemplo, né? O intuito das criptomoedas é descentralizar o Estado. A moeda virtual ela vai permitir que a economia comandada possa ter impacto nas movimentações dos preços, que torna seletivo os compradores, que também pode permitir que os mais favorecidos consigam adquirir lotes completos de Bitcoin, né? Porém, o valor do Bitcoin em si, para você adquirir uma moeda, ele é muito gigantesco, né? Então, realmente, só quem dispõe de um valor muito alto vai conseguir adquirir um lote completo. No entanto, é possível adquirir frações de Bitcoin, então, ou seja, você pode adquirir porcentagens de Bitcoin de acordo com o valor que você está disponibilizando. Então, ou seja, por exemplo, o seu valor do Bitcoin é 300 mil reais, mas você não tem 300 mil reais para adquirir um lote. Você pode adquirir porcentagens desse Bitcoin, por exemplo, R$ 1.000. Então ele vai adquirir a porcentagem proporcional ao valor que você tem para aplicar nos seus investimentos. Bom, a tecnologia blockchain, em sua tradução, seria como a cadeia dos blocos, né? Blockchain, cadeia dos blocos. Ela surgiu em 2008 no artigo acadêmico Bitcoin, que é um sistema financeiro eletrônico, que é mais conhecido como P2P, que é da autoridade de Satoshi Nakamoto. Que esse Satoshi Nakamoto, galera, só para vocês terem ideia, ele é só um pseudônimo do suposto criador do Bitcoin, tá? Então é o que eles têm ali de armazenamento de dados, de históricos, que seja Satoshi Nakamoto, tá? Surgiu como uma rede que marca o tempo das transações, colocando em uma cadeia contínua no hash, formando um registro que não pode ser alterado, tá? Então vocês devem estar se perguntando aí, é uma rede que marca o tempo das transações, mas o que significa essa palavra hash, né? O que é hash? Esses termos difíceis que vocês vão vivenciando e vocês vão aprendendo, né? Esse nome
ele provém de uma função matemática, tá? Que ele pega uma mensagem, um arquivo e gera um código com letras, números, que vai representar os dados que você inseriu, formando a impressão digital. No caso, blockchain, o próprio bloco, tá? Então esse é o significado da palavra hash. Como é formada a rede de blockchain? Como eu tinha dito, que são como os blocos, eles dependem um dos outros e formam a famosa cadeia dos blocos, tá? Por isso a origem de blockchain, como eu tinha dito anteriormente. A rede do blockchain ela é formada por mineradores, tá? Que eles verificam, registram as transações no blocos e são eles também que tornam isso possível, emprestando poder computacional para a rede. E isso com incentivo a continuarem colaborando, eles recebem uma recompensa com moedas digitais, tá? Essas transações elas podem ser validadas, as transações de criptomoedas, por ela gerar um código único quando ela é confirmada pela blockchain. Com esse acesso, é possível analisar se realmente a transferência foi realizada. Então, ou seja, ela gera um código que você consegue analisar se ela é válida ou não. Esse código ele é conhecido como a hash de transação ou ID da transação, tá? O minerador ele só pode adicionar uma transação no bloco se uma maioria de rede concordar que aquela transação é legítima e correta, tá? Então, ou seja, ele não pode simplesmente ir transacionando sem passar por análise de outras redes também, para poder ser autorizado essa transação que ele está concluindo ali, tá? E o nome desse processo é mais conhecido como consenso da rede blockchain, tá? A tecnologia blockchain ela também pode ser entendida como protocolo de confiança, que ele funciona como um livro-razão, só que de forma pública e que cria confiança entre as duas partes sem envolver terceiros, tá? Então a blockchain ela é percebida como a principal inovação tecnológica, já que ela é a principal prova de todas as transações financeiras também, né? E a vantagem de ela ser uma tecnologia segura, a blockchain ela agiliza pagamentos internacionais, eliminando a presença de intermediários, de bancos, entendeu? Então, ela vai te permitir que você faça pagamentos internacionais diretamente, oferecendo também em tempo real com um custo muito baixo, o menor custo de transações dentro das plataformas. Então vamos falar sobre o Bitcoin, a moeda mais famosa, a moeda mais conhecida, uma das primeiras criadas, mineradas aí entre as criptomoedas e que tem um crescimento gigantesco nesses últimos anos também, né? Então, por que surgiu o Bitcoin? Qual que era o intuito da criação dessa moeda e dos seus objetivos futuramente, né? De acordo com um documento assinado por Nakamoto, essa moeda ela surgiu para suprir as necessidades de realizar transações monetárias, ou seja, de pessoa para pessoa de forma segura, né? Então, só que o principal fator é que tudo isso sem precisar de nenhum intermediário, de terceiros, no caso bancos ou qualquer instituição financeira, como operadores de cartão de créditos ou bancos virtuais, né? Então, ou seja, permitir que pessoas façam transações de pessoa para pessoa de forma segura sem intermediário, beleza? Nesse processo, para garantir que essa moeda não perderia força se houvesse dois gastos partindo de uma moeda ou em caso de fraude, a solução para esse problema foi a implementação do mecanismo prova de trabalho, tá? Que registra a data e a hora de cada transação também. A incorporação desse conceito unido ao fato de o Bitcoin ser a primeira moeda descentralizada, ou seja, desvinculada de instituição financeira, e com a criação do primeiro banco de dados, que é a blockchain,
ela se tornou uma revolucionária no mercado das moedas digitais. Então, ou seja, ela é a primeira moeda descentralizada. Além de todas as suas características e por ser uma moeda virtual, que ela consegue sobretudo operar de forma independente, sem precisar de nenhuma intervenção dos bancos, instituições governamentais, para que ela consiga se manter em circulação. O crescimento do Bitcoin ele vem decorrente desde o ano de 2010. E em julho de 2010, onde começou a sua evolução, a evolução dessa moeda virtual com o lançamento do Bitcoin 3.0. E em novembro desse mesmo ano de 2010, teve uma movimentação que ultrapassou mais de $1 milhão no ano de 2010. 3 anos depois, em 2013, o valor do mercado ultrapassou $1 bilhão. 3 anos consecutivos passando ali, ultrapassou de um faturamento de movimentações mais de $1 bilhão. Em curto período de tempo. É importante lembrar também que durante grande parte da história do Bitcoin, a moeda virtual ainda não era regularizada em grande parte dos países, tá? Porém, em 2021, ela atingiu um marco histórico. Ela ultrapassou mais de R$300 mil uma moeda, um lote de Bitcoin. E segundo os especialistas, segundo os estudos estatísticas também, no ano de 2021 ela pode ultrapassar o valor de R$1 milhão apenas uma unidade de Bitcoin, tá? Então, ela teve um faturamento de mais de R$300 mil por lote no ano de 2021, isso em fevereiro, tá? Em fevereiro, e ela pode ultrapassar R$1 milhão, uma unidade no mesmo ano. Então ela teve uma porcentagem crescente de mais de 400% aí em 3 meses. É surreal. E as nossas considerações finais é que por ser um mercado extremamente volátil, a gente tem que lembrar disso. Ele é um mercado que tem grandes variações de preços, de altas e baixa. Muitas pessoas ficam perdidas e se perguntam: preciso de muito para começar a investir? Como eu tinha dito, o valor do Bitcoin é um valor muito alto para você adquirir em lotes, né? Porém, hoje em dia você pode abrir uma conta em corretoras, no qual você pode se afiliar lá para realizar as suas compras fracionadas, tá? Proporcional ao valor que você lhe permite a investir. Lembrando que é um mercado de renda variável, então nós não podemos tirar de contas capital que nós utilizamos para pagar contas mensalmente, das nossas rendas, etc., para fazer essas aplicações, por ele ser um mercado de renda variável. Vocês devem utilizar apenas o capital que não lhe fará falta. O capital que você está ali guardado, como poupança, por exemplo, que poupança não é investimento. Entendeu? Então, um dinheiro que você vai dispor para conseguir realizar alguns lucros com as movimentações decorrentes do Bitcoin, por exemplo. Então, você pode iniciar com qualquer valor, porém você vai adquirir frações de cada moeda proporcional ao valor que você está disposto a ingressar dentro desse mercado. E lembrando que vocês têm que ter o controle das suas emoções para que você consiga acertar nas suas decisões e não tomar medidas precipitadas de vendas, de compras também, como por exemplo a movimentação do Bitcoin. Chegou em 300 mil, vou vender, ou ela teve uma queda de 50%, 60%, ficar com medo de vender. Ele é um mercado de renda volátil, é um mercado de renda variável. Para ele subir, ele tem que descer. Então, controlar as suas emoções no momento de alta e de baixa, para que futuramente, ao longo prazo, você consiga ter uma consistência e um lucro bem expressivo dentro desse mercado. Fechou? Espero que vocês tenham gostado da aula. Te vejo em breve.